Bom, estamos entrevistando a Maria Estela Kubitschek Lopes, arquiteta, foi candidata a vice-governadora do Rio de Janeiro e, além do mais, é filha do presidente, do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Maria Estela Kubitschek, que prazer! Como está? Querido Ian, o prazer é todo meu, em primeiro lugar, porque você é um sobrinho muito querido. E você é um amigo dos seus amigos e da sua família, e você é uma pessoa que realmente eu admiro muito. Então, estou muito feliz de participar do seu programa. Espero poder contribuir com tudo que eu puder, com as minhas histórias, os meus casos. E devo só destacar aqui que você falou que eu sou filha de Juscelino e Sara, com muita alegria, mas eu sou filha de Judite e Oswaldo também, com o mesmo orgulho. É verdade. Bom, ela já contou nosso segredo, é minha tia, e é verdade que é nosso grau de parentesco, que hoje não vai existir. Hoje, pela primeira vez, não vou ser seu sobrinho por alguns minutos. Vou ser um jornalista entrevistando uma figura pública, uma pessoa que cheia de coisas para dizer, mas eu quero dizer que é todo o contrário. Você é uma das musas inspiradoras que eu tenho na família. Algumas pessoas que eu sei que são um grande exemplo a seguir, que teve uma vida impecavelmente disciplinada, correta, com objetivos traçados e, sobretudo, bem-sucedida. Assim que o orgulho é todo meu de entrevistá-la. Muito obrigado. Obrigada a você. E eu vou te dizer o seguinte, realmente eu tenho uma vida que eu agradeço a Deus, que eu acho que ela foi eliminada, e tive muitas oportunidades de viver coisas incríveis na minha vida. Sobretudo acompanhando meu pai, numa época que foi uma época de epopeia nesse país, de crescimento, das pessoas acreditarem no seu potencial. Então, isso para mim foi uma experiência de vida e um aprendizado, sobretudo, que eu acho que tudo que a gente puder passar para os outros sobre esse tempo, eu acho que vale a pena. Cada um tem que passar suas experiências. Eu estou aqui para poder tentar passar para você e para os seus ouvintes essas minhas experiências. Muito obrigado, estou muito agradecido. Exatamente. Então, a partir de agora, vou pedir licença à família, não vou chamá-la de tia, vou chamá-la de Maria Estela, porque, logicamente, que agora, a partir de agora, começamos a exercer uma função aqui os dois, de passar para o público toda a sua história de vida, todas as suas experiências. Eu queria começar um pouco pelo seu pai. Eu queria fazer uma pergunta que é mais que nada uma projeção sua como filha. O que o JK diria hoje da política? Porque hoje, essa semana, é aniversário da morte de JK, não é verdade? O que ele diria hoje da política brasileira e do lugar que o Brasil ocupa no mundo? Inclusive, desde o próprio ponto de vista como ex-presidente da República. Olha, tem dois lados do que eu acho que papai hoje em dia veria o Brasil. O primeiro lado é aquele que ele não viu de uma democracia, de uma reabertura, porque quando ele morreu, nós estávamos ainda sob a ditadura. E isso era a grande esperança dele, era que ele conseguisse sobreviver e ver o Brasil numa democracia novamente. Mas ele ia ficar muito impressionado com o que está acontecendo hoje em dia no Brasil, porque nós estamos perdendo todas as oportunidades que nós já conseguimos conquistar de ter de novo um país. Não digo um país desenvolvido, porque o Brasil está crescendo, quer dizer, o impulso que foi dado no governo dele e em outros governos, depois também, foi muito grande, mas só que tem o impulso da credibilidade no político que ele tinha e muita, e o povo até hoje o adora, porque o que ele falava era uma verdade. Hoje em dia a gente não vê isso, e o exemplo vem de cima. Quer dizer, então eu acho que está faltando isso, eu acho que ele ficaria... Mas, por outro lado, eu tenho certeza de que ele estaria trabalhando para que isso fosse modificado. Uhum. Ou que ele estivesse até tentando impedir que essas coisas acontecessem, simplesmente até com a própria presença dele. Uhum. Eu vejo reflexos que acontecem comigo. Aonde eu vou, as pessoas me param, não por ser eu Maristela, mas sim por ser filha de Juscelino. E me abraça, me beija, mas que saudade do seu pai, que tempo bom que a gente vivia. Aí os outros já são os netos, meu avô contava, ou então foi meu pai que contava, eu vi seu pai. Você está entendendo? Uhum. É uma saudade que eles têm de um tempo que eles não viveram. Uhum. Como é que você pode ter saudade? Eu tenho saudade dos tempos que eu vivi, mas pessoas que eu encontro têm saudade de um tempo em que as pessoas eram felizes e sabiam. Eu sempre digo que tem um que você conhece, um compositor mineiro famoso, que é o Ataúfo Alves, uhum. e que compôs uma música que tem um pedaço que diz que eu era feliz e não sabia.
Eu discordo do Ataúfo, apesar de que eu adorava Ataúfo, e eu digo que a gente era feliz e sabia. E essa felicidade, esse orgulho de ser brasileiro, nós não podemos perder. Mas eu acho que, por outro lado também, o Brasil já conquistou muito. Quer dizer, eu acho que ele ficaria feliz de ver o Brasil aí entre os países em desenvolvimento, mas ele iria querer mais. Ele estava sempre dando um pé para frente, ele não queria parar, ele queria mais alguma coisa. E isso é uma característica muito política e administrativa, mas, sobretudo, uma característica pessoal de Juscelino. O Brasil é um país cuja democracia é muito recente, é um país que praticamente na segunda metade do século XX viveu sob regimes militares, ou pressionado pelos militares, e você poderia afirmar que essa foi precisamente um dos grandes pilares do governo JK, o fato de ter se mantido na democracia, de ter governado da democracia, porque inclusive até a posse dele foi difícil, né? Tentaram impedi-lo, foi tudo muito conturbado sempre, né? Foi muito conturbado. Quer dizer, a posse dele a eleição dele já começou sendo difícil, a campanha, porque um mês antigamente, os votos eram por cédula que você colocava dentro de envelopes e distribuía pelo Brasil inteiro. Você imagina naquela época a dificuldade. Ele era um mineiro, conhecido muito em Minas, mas naquela época eram só 2 partidos fortes, existiam outros partidos, mas os partidos fortes eram o DN e o PSD, que eram partidos de oposição muito violenta um contra o outro, e realmente eles não queriam que papai fosse eleito. Então, um mês antes da eleição, eles mudaram o tipo de cédula, fizeram uma cédula única, onde apareciam os nomes dos candidatos a presidente da República e os candidatos a vice, porque naquela época você votava para presidente e para vice separadamente. Então, você imagina o que foi de trabalho para ele, ter que refazer todas as cédulas, sair de novo pelo Brasil, ensinar as pessoas como votar. Eu nunca vou me esquecer de um fato interessante, que até eu, menina, a gente ficava ensinando as pessoas assim, olha, para você não confundir, porque era uma coisa completamente diferente, né? Para você não confundir, é o último nome para presidente, você faz um xizinho. Você tinha que fazer um xizinho ali no presidente. E o primeiro nome para vice, porque era Jango, que era o vice-candidato junto com o papai. E foi assim que a gente conseguiu vencer. E quando ele venceu, ele não teve a maioria absoluta, porque nem era exigido pela Constituição. Quer dizer, não foi uma coisa ilegal. Ele foi eleito. Mas tentaram usar isso como um argumento também de impedimento, não foi? Não. Isso que foi... Eles usaram esse argumento para impedir que ele tomasse posse. Dizendo que ele não tinha sido eleito com maioria. Mas só que que ele não precisava da maioria absoluta, porque não era uma exigência da nossa Constituição, da qual ele foi constituinte em 46. Entendeu? Então, ele ficou em Minas e os militares aqui, a UDN, não queriam que ele tomasse posse, e ele dizendo que ele ia tomar posse nem que o matasse, porque era uma coisa que ele tinha conquistado pelo voto do povo, pela vontade do povo, que papai, em primeiro lugar, ele acreditava no povo, ele queria escutar o povo, uma coisa que hoje em dia a gente está vendo aqui, está sentindo aqui no Brasil, que o povo quer ser ouvido. Ele fazia o contrário, ele ouvia o povo, ele perguntava, o povo não precisava contar, você está entendendo? Então ele dizia, e com isso ele mostrou, e aí o Exército, nessa hora que foi o general Lodge, que era o ministro do Exército, é que diz, não, ele foi eleito legalmente, ele vai tomar posse. Mas para ele tomar posse, imagina que derrubou o Café Filho e ele tomou posse com o Nereu Ramos, que era o presidente do Congresso. Porque o Café Filho era da UDN, então houve todo um... É como se fosse um complô contra ele, contra uma coisa que era um Estado de Direito, era a democracia. E depois, quando o governo, eles tentaram por 2 vezes derrubá-los. Agora, uma coisa que é muito importante, e antes que a gente diga, é que JK era um homem manso, bom, um ser humano excepcional, tinha aquela coisa do médico que era inerente nele, aquela coisa da compreensão, mas ele era muito firme. Ele teve 2 movimentos que tentaram derrubá-lo depois que tomou posse, que foi o movimento de Aragaça e de Jacaiacanga, feito pelos militares da aeronáutica. Ele mandou prender todos, o ministro prendeu, mas logo depois ele anistiou, quer dizer, ele tinha o dom do perdão. Claro, lógico. Mas ele agiu no momento... Inclusive Carlos Lacerda também, ele foi bastante
bastante Não, o Lacerda, né? foi para a França e se autoexilou porque ele não podia ficar falando na rádio o tempo todo, teve uma época que ele foi proibido de falar, mas depois ele veio para cá e ficou no Congresso, ele era deputado e tinha um jornal, que era a Tribuna da Imprensa, que todo santo dia estava falando mal de papai, do governo de papai, da família de papai, desenterrava todos os parentes de papai, e que depois que veio eu chamo a revolução, o golpe e a ditadura. Eu concordo com a posição que o senador Aécio Neves coloca em termos daquele período, porque no princípio foi uma revolução que foi aceita pelas pessoas. Foi aceita por um momento circunstancial, porque o Jango, ele era uma pessoa muito boa, mas frágil e muito fraco. Ele não tinha aquela garra que tinha JK. E tinha um cunhado, que era o Brizola, e que era muito forte. Então, o Brizola incentivou o Jango a fazer bobagens, a ir contra... pôr um militar de patente mais baixa à frente de um de patente mais alta, e você sabe muito bem que isso é a maior ofensa que você pode fazer a alguém, né? Claro. Sobretudo dentro do Exército no Brasil. Alô? Claro, estou escutando bem. E ele perdoou essas pessoas. E o Lacerda, todo dia, ele reclamava, ele xingava. Depois o Lacerda foi um dos autores que exatamente derrubou o Jango. Ajudou junto com Magalhães Pinto, de Minas Gerais, quer dizer, mas naquele momento o Brasil aceitou. Não foi a gente chama revolução, mas não teve, ninguém saiu para a rua para criticar, foi uma coisa aceita tranquilamente. Inclusive, para se colocar dentro vamos dizer, da Constituição, entre aspas, aquele momento, a pessoa mais forte era o senador Juscelino Kubitschek, a quem o presidente Castelo Branco pediu ajuda no Congresso, para poder apoiar aquele momento de transição. Isso foi em 64. Então, papai foi conversar, e com a palavra de honra do presidente Castelo Branco, no momento ele não era presidente, ele era um dos 3 militares, ele falou, tudo bem, contanto que vocês voltem à legalidade, nós vamos ter eleições em 65, vamos. Ele era o candidato mais provável, inclusive. Ele já era o candidato à eleição, que já tinha sido eleito, mas na época não tinha reeleição, já estava passando o intervalo, ele era senador. E era provável que ele fosse eleito presidente. Indicado pelo seu partido como candidato a presidente da República em 65. E ganharia, com certeza. Eu imagino que sim, porque o prestígio dele acho que ele ganharia até hoje, se ele estivesse vivo. Mas o que acontece é que isso foi... A Revolução foi no dia 31 de março, né? Quando começou o início de junho, eles começaram com as cassações e papai previu e sentiu que ele ia ser cassado. Foi aí que ele vai para o Congresso e faz um dos discursos mais belos da vida dele, dizendo que sabia que se ele sofresse aquela agressão não era contra ele, sim contra a Constituição. Realmente um discurso que eu considero um dos mais bonitos que ele tenha feito na vida. E é um dos mais conhecidos dele porque também. Ele fez esse pronunciamento no dia 6 de junho, no dia 8 de junho ele foi cassado. E aí, então, é que foi o golpe, porque eles deram o golpe, fecharam o Congresso, e aí foi o golpe. E depois veio a ditadura. Então, se você tentar dividir os movimentos daqueles anos, e quando aconteceu a ditadura e o próprio golpe, que a Revolução até então durou pouco tempo, né? Mas ele, quando veio a ditadura e que ele foi para o exílio, ele tinha muito medo, que ele dizia, olha, um regime desse que dura muito tempo vai custar muitos anos a voltar à democracia. E o sonho dele era isso, era ver o Brasil de novo vivendo uma democracia. Tanto que quando eu fui estudar arquitetura já casada, com 3 filhos e tudo, e ele já tinha voltado do exílio, a preocupação dele, ele me ligava todos os dias para saber o que os meus colegas jovens, né, de 18, 17 anos, falavam sobre política. Porque ele sempre falou sobre política, os jovens participavam da política, ele teve os movimentos da UNE contra ele, inclusive ele dialogava com os estudantes da UNE. Eu falava, papai,
eles estão absolutamente alienados. Política para eles não existe, porque eles nasceram num regime que eles não estão contestando ainda. Depois é que veio o movimento das diretas já, mas aí já foi mais tarde. Muito mais tarde, Muito mais tarde, pois é. Aí ele já tinha morrido, né? É interessante como que durou tanto tempo, né? A ditadura, foram tantos anos. Muitos anos. Depois do JK demorou tanto para voltar, né? E ele morreu sem ser anistiado, para minha grande tristeza, porque... Essa foi a grande dívida que ficou pendente, na sua opinião? Hein? Essa foi a grande dívida que ficou pendente com ele, na sua opinião, de não ter sido anistiado antes de morrer? Eu acho que foi eu acho que foi a mágoa que ele deve ter levado, né, todo mundo, sabe? Uhum. Foi a minha grande... Eu vou te contar. Quando ele foi para o exílio em 65, tinha eleição para governador só, porque eles fizeram uma coisa assim meio... não ia ter para presidente, não teve eleição para presidente, mas teve para governador. Uhum. E em Minas nós tínhamos, quer dizer, do nosso partido, era o Israel Pinheiro, no Rio de Janeiro era o Negrão de Lima, e papai ligava para a gente com aquela dificuldade, daquela época que não tinha DDI, DDD, mas pedindo a Márcia, a minha, a nossa família, que participássemos das campanhas dos nossos partidários, e é lógico que nós fizemos isso. No dia da eleição, ele me liga de Paris e me diz: aí, minha filha, você está... Eu nunca tinha votado ainda, né? Porque era muito garota ainda. Mas já tinha meu título de eleitor, que para mim era o título mais importante da minha vida, era o título de eleitor. Uhum. Aí ele me diz: você está feliz que você vai votar? Eu falei: não, eu não vou votar. Aí ele falou: mas você não vai votar por quê? Eu falei: olha, eu não vou votar, papai, porque você foi eleito pelo voto popular a todos os cargos que você ocupou. Numa democracia, com todas as dificuldades, você foi eleito e exerceu seus cargos todos com muita dignidade. Se você não tem mais o direito nem de votar, porque de ser votado eu não sei porque estava cassado, agora nem de votar, porque você sabe que tira o título de eleitor da pessoa, né? Uhum, claro. Ficam todos os direitos bloqueados, né? Os direitos civis... Aí eu falei: por que eu tenho esse direito? Uhum. Por que eu, Maristela, tenho esse direito? Se você não tem, você é meu exemplo. Aí, e antes ele me deu uma lição de vida que eu nunca mais vou esquecer. Ele me disse: minha filha, se você não usar os seus direitos, eu nunca mais terei os meus de volta. É muito bonito e muito correto o que ele falou, né? Lógico. Porque o seu voto poderia ser uma forma de escolher melhor. O meu voto era exatamente a minha cidadania, né? Que eu estaria exercendo, exatamente, mesmo que em parte, porque eu não estava votando para o presidente da República, eu estava votando para governador. Quer dizer, eu estava usando a minha cidadania de ter o direito de votar, uhum, entendeu? E aí votei chorando. Eu vou te confessar que eu chorava tanto. Eu imagino. E, na realidade, para você entender o que foi na nossa vida isso tudo, eu só fui votar para presidente da República, tá? Com meus 3 filhos, inclusive a Marta, minha caçula, votando junto comigo, já com 18 anos cada um, ou mais. Então, você vê quanto tempo se passou que eu nunca tinha exercido um direito de votar para presidente e fui exercer junto com os meus 3 filhos, na mesma emoção. Papai já tinha morrido. Aí, acho que o meu voto foi aquele voto que, se Deus quiser, tenha valido para ele também, para ele saber que nós estávamos ali, a família toda e os netos, os descendentes, votando também juntos, uhum, usando os nossos direitos. Uhum. E você fala do período do exílio, foi em Paris, né? A primeira parte, né? Ele primeiro foi para Paris, depois ele foi para Nova York. Não, depois ele voltou para o Brasil. Ele resolveu vir para o Brasil porque todas as pessoas queriam que ele viesse, lógico, retorno, e ao mesmo tempo ele estava sofrendo processos aqui e ele não queria. Ele foi para o Brasil espontaneamente. De Paris ele voltou para o Brasil primeiramente, né? Ele voltou para poder responder aos inquéritos que ele estava sendo convocado, uhum, para não dar a impressão de que ele estava fugindo com medo dos inquéritos. Entendi. E ele teve a sensibilidade de escolher que dia voltar para o Brasil. E isso foi, até o Rodrigo, meu marido, foi conversar com ele em Paris, para eles resolverem como é que seria a volta dele.
E ele voltou. Naquela época, a eleição, você não sabia o resultado imediatamente, né? Então, para não prejudicar, se ele chegasse um dia antes da eleição, iam dizer que ele estava chegando para poder dar apoio aos candidatos amigos dele. Para poder influenciar, né? Se ele chegasse no dia seguinte, é porque tinha chegado porque ele teria, vamos dizer, respaldo de proteção. Entendo. Então, ele embarcou em Paris no dia 3 de outubro de 65, para não haver confusão nenhuma, porque ninguém sabia o resultado das eleições e ele não podia fazer mais nada para eleger ninguém. Entendi. E como que foi a chegada dele em Paris? Porque, inclusive, se fez um documentário sobre isso há 3 anos. Até eu tive a oportunidade de encontrar com você na Embaixada do Brasil em Paris também, naquele evento. E como que foi a chegada dele em Paris? Ele foi acolhido imediatamente pela diplomacia francesa? Ele pediu asilo político? Como que foi a saída dele? Ele teve ele foi ameaçado no Brasil, foi traumática. Como foi isso desde o ponto de vista até pessoal mesmo de vocês? Olha, a saída dele aqui do Brasil foi através da Embaixada da Espanha. Ele teve um salvo-conduto? Em primeiro lugar, porque ele morava num andar e a Embaixada naquela época era representada aqui no Rio de Janeiro, tinha um consulado e o embaixador estava aqui no Rio, era no mesmo prédio. Entendi. Mas, inclusive, tem um fato interessante, porque quando ele foi cassado, no dia 8 de junho de 64, no mesmo dia 8, foi às 7 horas da noite, na hora do Brasil, nesse mesmo dia 8, aparecem lá no apartamento dele, nós estávamos todos lá, aparece o embaixador do Paraguai, o embaixador de Portugal e o embaixador da Espanha. Todos eles oferecendo asilo político para o papai. E papai tem uma expressão... Paraguai também? Paraguai. Que era a ditadura? Stroessner, né? Presidente Stroessner. Aí ele diz o seguinte, foi assim, incrível, né? Eu sou um homem democrata, a vida inteira defendi a democracia. Os únicos 3 países que vieram rapidinho me oferecer asilo são as 3 ditaduras, que era o Stroessner, o Salazar e o Franco. Exatamente, verdade. Entendeu? É um negócio assim... E aí ele vai, então ele sai daqui no dia 13 e vai para a Espanha, mas já indo para Paris. Por que Paris? Porque Paris era a cidade da juventude dele, onde ele foi fazer a especialização dele em urologia, onde ele... Realmente, Paris é uma cidade única. Ele dizia que no mundo os franceses eram prejudicados, porque eles só tinham uma capital e o resto do mundo tinha 2, que era Paris e a sua própria. Depois... Quando ele fez Brasília, eu brincava com ele, porque agora os franceses têm Brasília como capital também. E ele amava Paris, falava muito bem francês, mamãe também. E foi muito bem recebido, quer dizer, ele vivia lá. Mas, depois, mais tarde, descobriu-se que ele estava sendo também controlado pelo Deuxième Bureau, né? Ah, sim? Pela França? Pelo Deuxième Bureau na França. Isso é fato comprovado já? Ou é uma teoria? Como... Não. Isso a secretária dele, a Maria Alice, que depois fez o passaporte, ela conta isso. Ela conta a história dela e tudo. Que foi, ela morava aí, pediram ela para ser secretária de papai, ela é uma pessoa seríssima. E papai... Ele sentiu, tanto que quando tinha que conversar com ela, eles iam conversar assim, com o rádio ligado, mas ele não tinha nada para esconder, porque as pessoas queriam saber quem é que ia visitar papai. Todos os brasileiros que a Paris iam visitar papai, por aí começa. Claro, lógico. Todos. Maria Estela, eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, direcionada para a juventude, para as pessoas, para a novíssima geração que está chegando no Brasil. Eu gostaria que você respondesse em nome do seu pai, para que a juventude entendesse de uma maneira né, que não seja somente nos livros de história, uma maneira desde casa, né? Eu gostaria que você explicasse exatamente para os jovens que não viveram essa época o que foi exatamente o famoso plano de metas, que a partir do qual praticamente todas as decisões do governo do JK se desprenderam, e como foi a ideia de construir Brasília também. Começamos pelo plano de metas. O que foi exatamente? Olha, o plano de metas
foi, de uma certa forma, uma consequência do plano do binômio energia e transporte que ele tinha feito em Minas Gerais. Quer dizer, quando ele foi governador de Minas, Minas não tinha energia em todos os municípios e não tinha estradas. Então, o binômio era energia e transporte. Foi o que ele fez. Quando começou, foi Três Marias, quando começou, inclusive, a excelência da eletricidade do Brasil começou em Minas Gerais. Quando ele foi candidato a presidente da República, ele convoca, inclusive, meu sogro, com quem era amigo dele a vida inteira, e diz, eu quero fazer um plano de metas para o Brasil. Lucas Lopes. Um plano de metas para preencher, porque ele dizia que o Brasil estava pelo menos 100 anos atrás dos países desenvolvidos, o que era verdade. Então, nós não tínhamos estrada, nós não tínhamos energia, nós não fabricávamos um motor, nem um motor. O Brasil importava tudo, praticamente. A gente, hoje em dia, vê o Brasil fabricando carro caríssimos, vários modelos. Naquela época, nem motor se fabricava. Uhum. Então, por aí, mas tudo era importado. Tudo vinha, e o custo, quer dizer, a nossa economia era toda baseada mais na café. E aí, então, ele fez esse plano de metas e Brasília foi a meta síntese, que é, vamos dizer, ela não estava dentro do projeto de plano de metas da construção de Brasília, mas só foi viável fazer Brasília porque tinha um plano de metas. Ninguém governa. O que eu quero dizer para os jovens, e essa é uma mensagem que eu acho que é muito importante, é que sem planejamento, sem você ter um programa de gestão e de administração competente, você não consegue fazer nada certo. E tem que ouvir a vontade dos jovens. Quer dizer, o que os jovens querem? O que todo mundo quer. Saúde e educação é o que nós todos pedimos, em primeiro lugar. Mas como se faz isso? É não deixando hospitais maravilhosos, como tem aqui no Rio de Janeiro, hospitais que estão fechados, que eram do governo federal. Para que construir outro? Por que não investir naquele? Por que não investir nos nossos próprios médicos? Eu mesmo tenho um primo, que é seu primo também, e que, ao formar-se em medicina, foi morar no interior de Goiás. E investiu na medicina, investiu no povo, e acabou, quando dividir o Estado, ele acabou sendo senador. É verdade, estamos falando de Carlos. Era pessoa preparada, era pessoa que sabia, que conhecia todo mundo, e que tinha um conhecimento não só, vamos dizer, formal, terceiro grau, mas tinha português. Qual é a carência hoje que a gente sente? Os professores não têm incentivo mais. Estamos falando do senador Carlos Patrocínio, que inclusive contava para o meu pai que quando ele era médico, ele era tão jovem que ele tinha que deixar a barba crescer para poder exercer sem temores. Exatamente. Carlinhos é aquela pessoa que acreditou que não era em Belo Horizonte, nem em Montes Claros, nem no Rio de Janeiro, que ele ia conseguir crescer como médico. Ele foi para lá, para Palmas, que nem existia Palmas ainda, para a região de Palmas, e começou a tratar das pessoas. E aí ele nem recebia dinheiro de consulta, ele recebia era galinha, ovo, era o que as pessoas podiam contribuir para ele sobreviver, e com isso ele fez a vida, e com isso ele acabou se tornando um senador da República da melhor qualidade. Sério, entendeu? Então, a seriedade, eu acho que o jovem precisa, primeiro, acreditar na sua capacidade. Investir no seu potencial, tá? O que eu posso... É aquela frase do Kennedy, não é o que o país pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelo seu país. Exatamente. Isso, eu acho que antes do Kennedy, o JK tinha esse lema. E tinha o lema exatamente que não existe você... improviso não existe. Se você olhar, o governo dele foi todo baseado com pessoas profissionais de área. E planificado, né? Planificado, ele tinha objetivos. Além do plano, que ele cumpriu todos, ele superou todas as metas, ele fez muito mais do que estava escrito nas metas, ele colocava pessoas nos ministérios, que não eram tantos, né? E outro dia estava contando, acho que eram 8 só. Ele colocava pessoas
competentes. Ele não ficava preocupado em agradar os políticos, ele agradava os políticos de outra forma. Entendi. Os ministérios não Mas eram ele políticos, queria eram mais técnicos, eficiente né? e competente. Entendi. Maria Estela, eu gostaria de saber uma coisa, mas na verdade é mais uma análise, porque eu gostaria, é uma opinião sua, na verdade. Nesse processo de modernização todo, né, o plano de metas, que com certeza entra muita coisa em jogo, as relações com os Estados Unidos, com o FMI, com os nacionalistas, com os comunistas, com os militares, enfim. Quais eram os interesses em jogo? Quais interesses estavam sobre a mesa? E quais foram as maiores resistências? Quais foram os pontos a favor nesse plano de modernização que foi o famoso 50 anos em 5, né? Olha, papai nunca teve nenhuma restrição. As pessoas, uns dizem que ele foi caçado porque ele tinha o lado esquerdo e comunista, outros dizem que ele era extrema-direita. No fundo, papai era uma pessoa de centro politicamente. Mas ele foi, por exemplo, ele teve dificuldades com o FMI, por exemplo? Houve uma coisa Não, assim? A dificuldade com o FMI, ele rompeu teve com no o sentido FMI. seguinte, ele queria fazer as obras, tocar o plano de metas e construir Brasília, acabar Brasília e fazer o que fez. E naquela época, o FMI, negócio de inflação, que inflação realmente sempre foi, vamos dizer, a ovelha negra de qualquer governo, é a inflação. Ninguém quer viver com a inflação. Só que tem que, naquele momento, a inflação não era uma inflação pura e simples, era uma inflação baseada em construção. Que, inclusive, foi a única crítica que conseguiram fazer ao governo do JK até hoje, foi que houve um incremento da inflação. Parece que foi a única crítica que fizeram até hoje. Mas né? se você olhar... Que nem foi tanta, inclusive, foi em se comparação. você for analisar a inflação do governo dele, tira a parte do que foi feito e construído, pega só o lado da moeda e da inflação na época e comparar com o que a gente teve de inflação depois, com certeza. A dele foi nada. Não, e além do mais... Sem contar que a dele, a inflação que era mínima, foi produto de muita coisa. De muito trabalho, de muita modernização, está completamente E o problema com o FMI, com o Fundo Monetário, foi porque o Fundo Monetário estava querendo, mais ou menos, controlar o negócio de inflação. E papai, aí é que ele briga com o Fundo Monetário, que ninguém nunca tinha usado, mas foi uma briga tranquila. Ele disse, olha, eu não vou seguir essas regras, porque eu vou desenvolver meu país, eu vou fazer meu plano de metas e eu vou desenvolver o Brasil. Entendeu? Entendi. Então... isso é uma coisa, é uma postura que as pessoas não podem ter medo, os governos não podem ter medo, só porque a outra é a maior potência do mundo. Com certeza. Pelo contrário, ele teve coragem. Quando ele foi eleito, isso aqui é uma coisa que eu quero deixar para você como ponto, tá? Que é para você colocar. Ele foi eleito e tinha uma reunião dos países da América, toda a América, que foi no Panamá, reunião no Panamá. Aí papai fez um projeto da Operação Pan-Americana. O que ele pretendia com essa operação? Era juntar todos os países da América num desenvolvimento conjunto. Que depois foi feito na Europa, é o que estão tentando fazer aqui com o Mercosul, que não é... Bom, chegou lá, o presidente dos Estados Unidos, todos os presidentes da América vão lá. Ele levou o plano, pronto, feito. Ninguém na época deu muita confiança ao plano. Ele voltou frustradíssimo e um dia ele resolveu, conversando de novo com meu sogro, com o Lucas Lopes, falou, olha, não vai dar, o que nós podemos fazer? Aí ele fez o projeto de um banco, chamado Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou seja, o BID. Fez esse projeto e queria mandar para o presidente Eisenhower. Ele não mandou através dos canais normais do Itamaraty, não pelo Itamaraty, sim porque ele tinha medo do projeto não chegar às mãos do presidente. Ele mandou um emissário, representante, que na época era do gabinete dele, que depois se tornou até ministro do Supremo, que era o ministro Vitor Nunes Leal, e encarregou, pediu uma audiência para ele e ele entregou em mãos do Eisenhower o projeto desse banco. Então, JK é conhecido como o padrinho idealizador do BID. Todos os anos o BID comemora JK como sendo a pessoa que inspirou o BID. Pouca gente sabe disso.
E o BID, a assinatura do BID foi feita no Quitandinha, aqui no estado do Rio de Janeiro, quando eles assinaram os primeiros acordos para o BID. Então, a visão dele era muito maior do que se imaginava. Quer dizer, o que é o BID hoje? É um banco de investimento que era para a América, porque hoje em dia já está na África. Já investe na África, já financia na África. Então, aí a parceria com os Estados Unidos começou nesse sentido também, entendeu? E veio depois com a indústria automobilística, convidou as indústrias americanas, convidou as indústrias europeias. Então nunca houve uma coisa, mas só que tem que, às vezes, quando você está no governo, tem sempre alguém que é contra, numa época em que os partidos eram fortes também, que aliás, era uma época onde o Congresso tinha pessoas brilhantes de todos os lados, discursos maravilhosos, mas era um desafio para ele. Ele não tinha medo. Com certeza. Maria Estela, nós já passamos a segunda metade dessa entrevista e eu gostaria de ir um pouco à sua vida pessoal, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta sobre o JK, que é também uma dúvida que sempre pairou, embora você já tenha falado dela na imprensa também, sobre a morte do JK. O que você acha das especulações que houve, que poderia ter sido um assassinato, que teria a ver com a Operação Condor também? Olha, Yancy, eu vou te contar do fundo do meu coração e de todas as informações que nós sempre tivemos na família, de todas na época as enquetes que foram feitas, inclusive depois até pelo próprio Congresso, que realmente a morte de papai foi uma morte por acidente. Você está absolutamente... Agora, eu acredito nisso por vários motivos. Primeiro, por isso. Segundo, porque não ia ser naquele momento, em 76... a Revolução foi, quer dizer, foi em 64, ele foi caçado em 64. Em 76, quando ele voltou, já estava no Brasil, já estava aqui trabalhando, executivo e tal, e numa postura de que ele teria, de novo, a mesma possibilidade de ajudar até os próprios militares a voltar para uma democracia tranquila, eu não acredito que eles fariam uma coisa dessa com ele. Mas em 76 o tempo já tinha passado. Mas a ditadura estava começando, por exemplo, na Argentina em 76. Foi o golpe, por exemplo, da Argentina foi em março de 76, se não me engano. Não sei. Morreu o Allende, morreu o Jango. O Jango que morreu na Argentina. Morreu o Lacerda também. Que o Lacerda... então agora dizem que o Lacerda morreu porque já tinha feito ali a frente ampla com o papai. Foram especulações era o orgulho de papai, era o Lacerda, entendeu? Então você descarta isso, né? As coincidências das mortes é que levantaram seus suspeitos. Agora, eu acho que no caso de papai, primeiro que é muita coincidência do destino você ser desviado na estrada, passar para o outro lado e ver uma carreta onde num lugar se não tivesse carro não teria acontecido nada. O timing foi perfeito demais. Eu acho que, sabe, depois a gente sabe que tinha mancha assim do ônibus no carro de papai. Eles agora estão fazendo a comissão da verdade aí, né? Todo mundo estão exumando o corpo do Jango. Eu não acho que isso é importante. Entendo. Muito bem. Eu acho que é importante, se o Brasil deu anistia, tá? Anistia, eu compreendo a anistia como sendo anistia. Papai anistiou os militares que queriam derrubá-lo. É de muita nobreza isso, logicamente, né? De muita Entendeu? Nobreza, Então, se anistia houve, por que anistiar quem foi perseguido só? Na minha cabeça, a gente tem que anistiar também quem perseguiu. Não é perdoar. É diferente. Eu sou mineira. Esqueço, mas não perdoo. Ou eu perdoo, mas não esqueço. Mineira come quieto. Não é? Não, mas é isso. Você está entendendo? Agora, ninguém sofreu. Eu não tiro o mérito dos torturados, das pessoas que estão querendo descobrir essa verdade que nunca puderam saber, das mortes que ficaram inexplicadas. Agora, das torturas. Agora, o que é preciso entender é que a tortura maior que meu pai sofreu foi a tortura do exílio. Com certeza. Maria Estela, vou fazer uma pergunta delicada e privada, pessoal, se você não quiser responder, eu até entendo.
O seu pai já sofreu algum tipo de tortura? Você, seu marido, vocês tiveram algum tipo de pressão na época dos militares que você possa contar publicamente? Papai tinha, quando ele voltou em 65, nesse dia que eu te falei, ele veio para cá para responder os inquéritos, que era do IASEB, eu acho, para não pensarem que ele estava com medo. Então, o que eles fizeram? Eles deixavam o papai 10 horas sentado numa cadeira dura depois para responder sobre coisas que não tinham nada a ver, entendeu? Claro. Isso é uma forma de tortura para um homem que se presidente da Tortura República. psicológica, lógico, claro que sim. E no dia que ele foi paraninfo de uma turma de medicina no Teatro Municipal, que os alunos não tiveram medo de convidá-lo, que ele já tinha voltado do exílio, ele já estava morando no Brasil, ele foi paraninfo, eles sumiram com ele do Teatro Municipal, e nós só viemos descobrir depois que ele estava preso no Forte de Caraguatá, onde ele ficou uns tempos. Depois ficou em prisão domiciliar. Entendi, isso sim. Quer dizer, ele teve esse tipo de... Agora, a tortura do exílio, a tortura de você ser injustiçado, claro, é muito grande também. Com certeza. Não, havendo ocupado um cargo tão importante como ele ocupou, não poder voltar para o próprio país e para a própria cidade que ele construiu, isso realmente é um absurdo, né? Impensável. Brasília, ele construiu uma fazendinha pertinho de Brasília lá, para poder, à noite, ele ia na boleia do caminhão, à noite, para poder ver a cidade que ele tinha construído, para não ser reconhecido, mas não por medo de ser preso. Você sabe por que papai saía pouco e ia à noite a Brasília? Porque se o povo reconhecesse, carregava nas costas. Com certeza. Seria um assédio, né, impressionante. Da mesma forma que fizeram quando ele morreu. O povo não tem... Os jovens, aí é que está... Quer dizer, os jovens eram tão ativos, tão participativos e tão entusiasmados que quando o papai morreu, em Brasília, saindo da catedral para o cemitério, não tinha escolta, não tinha luto, não tinha... O governo brasileiro não fez nada, né? Os outros países puseram luto, no Brasil não. Mas ele foi escoltado pelos rapazes de motocicleta que puseram uma tarja preta e foram levar papai do aeroporto, da igreja até o cemitério. Quer dizer, a escolta de papai foi aquela, não era de batedores, foi aquela escolta de tudo que eu acho que ele sonharia na vida dos jovens, está levando ele. Maria Estela, vamos conhecer um pouco daquela garotinha de Minas Gerais, então, que você falou que você é mineira, né? Vamos conhecer um pouco, que talvez algumas pessoas não conheçam tanto da sua própria vida. Vamos lá para trás, lá há muitos anos. Conte um pouquinho das suas origens, onde você nasceu, como era a sua família, como se deu a sua ida para casa dos Kubitschek, como foi tudo. Vamos voltar o máximo que você conseguir se lembrar, embora você já tenha escrito isso nas suas memórias, né? No livro que você escreveu, que vamos comentar também. Não, olha, eu realmente nasci com muita... Em Montes Claros, né? Eu sou mineira de Montes Claros, uma cidade ali na quase fronteira com a Bahia, cidade de cerrado forte, de muita seca, mas de gente muito boa, e é a maior cidade daquela região. E filha de militar da Polícia de Minas, minha mãe era uma professora de escola normal com português, que hoje encontro poucas pessoas que escrevam tão bem quanto escrevia minha mãe. Simples, mas de uma cultura fantástica. Impressionante. E meu pai, e eles tiveram vários filhos. Os primeiros a mamãe perdeu, depois os outros nasceram. E papai viajava sempre para instalar em Minas Gerais postos de rádio, telegrafia para o sistema militar. Então, ele ia a Montes Claros, batizava um filho, aí fazia outro, que não dava muita chance para a dona Judite. Isso ela teve, na realidade... E não tinha os métodos anticonceptivos que existem hoje também, logicamente, né? Não tinha anticonceptivo e não tinha esse negócio de dizer não, imagina. E não tinha também televisão, não... Já entendi. Você ficar muito tempo longe do marido, era uma coisa assim. Já entendi. E aquele negócio, a mamãe e o papai sempre se deram muito bem, fizeram muito... Então é muito interessante, porque eu tenho quase certeza com as diferenças de idade, quando ele ia batizar um, ele engravidava a mamãe de outro. E a minha história, minha travessia, minha caminhada começou quando o papai estava sendo removido de uma cidade de Muzambique
e nós todos iríamos. Mas aí resolvemos passar por Belo Horizonte, onde uma das minhas irmãs, mais velha que eu, já era adotada por uma prima da minha mãe biológica, da minha prima Judite, filha de um Mata Machado, de Diamantina, muito amigo de papai. E essa minha irmã, como uma Márcia, filha de JK, não tinha nenhum irmão nem irmão, e papai não podia ter mais filhos, como eles eram muito amigos, essa minha irmã ia brincar muito com a Márcia. E um dia papai e mamãe manifestaram para o Armando e para Eulália que gostaria muito que tivesse uma menina que pudesse ficar morando com a Márcia para fazer companhia e que fosse da mesma idade. Mas é lógico que a Dina, minha irmã, não podia, porque ela já era filha única do casal lá que era apaixonado por ela. Claro. Então, quando nós fomos a Montes Claros, que para mim foi assim uma coisa, uma viagem como uma criança hoje, não sei se as crianças sonham mais tanto quanto a gente sonhava, mas foi mais do que ir para Disney. Foi pegar um trem em Montes Claros, chegar em Belo Horizonte, encontrar aquela cidade maravilhosa, e fomos para casa desse meu tio e da minha irmã, né? Todos nós. E aí o Armando conversou com meu pai Oswaldo, que tinha um amigo, eu já conhecia papai de nome, papai já era deputado federal, o mais eleito, o que recebeu mais votos pelo estado de Minas e tal. E como eles estavam indo para Moçambique, ainda tinham que se instalar e já tinham vários filhos, então eles combinaram que eu ia ficar uns tempos com a Márcia. Esses tempos que eu fui ficar tornaram-se a minha vida. Entendi. Foi a Márcia, então, que te adotou, na verdade, né? Primeiramente. A Márcia foi a coisa mais linda da minha vida, porque quando eu fui lá, eu fui com a Dina, fui com os pais da Dina, nós fomos almoçar e já papai e mamãe já deviam ter dito pra Márcia que ia uma menina para brincar com ela. E eu, na minha cabecinha de criança, que ainda não tinha 6 anos, eu ficava assim, meu Deus do céu, o que será? Por que eu tenho uma missão de brincar com uma menina que não tem nenhum companheiro? Eu que tinha tantos, né? Inclusive Geraldo, que você muito bem conheceu, que era minha paixão. Meu pai, claro, pode falar. Meu querido pai, sim. Era minha paixão. Eu falava assim, como é que uma menina pode ser sozinha? Cheguei lá, a Dina sempre foi muito tímida naquela época. E eu sempre fui muito falante, como sou até hoje. E aí, com certeza, eles estavam me testando, né? Os adultos. Mas eu não estava sentindo que eu estava sendo testada. Eu estava sentindo que eu tinha uma missão, que eu queria era brincar, que eu estava descobrindo um mundo novo. Mesmo porque eu fui na época de Natal. Para mim, Natal, eu nunca tinha visto aquela festa de Natal, na casa do Armando. Eu sempre digo que minha vida foi um presente de Natal. Aí, quando eu cheguei, eu e a Márcia, nós nos demos as mãos e fomos brincar só nós duas. Desde o primeiro dia. Nunca houve entre nós duas nenhum questionamento. Eu acho que muito porque eu não fui para tomar o lugar dela, nem dividir o amor dos pais dela. Ela também não estava me separando dos meus pais, porque eu tinha segurança de que eu podia voltar para minha família a qualquer momento. Mas o que mais solidificou isso foi essa nossa união, nós nunca brigando na vida, e também a segurança de que as minhas famílias sempre conviveram. Isso, a razão que eu escrevi meu livro foi exatamente por isso. Porque, para dizer o que é a adoção é um ato de amor. E o amor, ele vem de quem adota e de quem dá em adoção. Uhum. Quem é adotado tem que entender isso, claro. Que você não é uma pessoa que você foi abandonada, pelo contrário. Claro. Eu tive só amor de todos lá até hoje. Vamos relembrar ao público que o livro da Maristela Kubitschek Lopes se chama Simples e Princesa e fala sobre, entre outras coisas, o telão de fundo é a adoção dela e a convivência com as duas famílias, a biológica e a família adotiva. E, bom, esse livro ainda existe em circulação? Como é que é? Ele existe, a Saraiva comprou os direitos, a pessoa tem que encomendar. É um livro que não é caro, é baratinho, mas eu gostaria de ter mais acesso a ele nas livrarias, mas enfim. E eu li, é muito interessante. Por que eu escrevi o livro? A razão de eu escrever o livro foram duas razões importantes. Uma que foi a forma que eu tive para agradecer a vida que Deus me deu com essas pessoas.
Eu perdi papai, eu já tinha vontade de escrever. Aí conversava com a mamãe falava, não, minha filha, não fica preocupada. Aí eu perdi meus 2 pais, de verdade, em menos de 1 ano, né? Aí eu perdi a mamãe. Não, a mamãe dizia, não, depois você escreve. Tal. Quando a mamãe morreu, eu falava com a Márcia. Eu falei, Márcia, eu tenho que escrever esse livro. Aí a Márcia morre. E o Rodrigo sempre me deu muita força, meu marido. E eu ficava assim, gente, e só tinha a mamãe Judite. Eu falei, não, pelo menos uma das pessoas diretamente envolvidas com essa minha felicidade tem que ler um depoimento meu, que eu acho que é muito importante. E o segundo pretexto, a segunda intenção, que eu acho que também é muito válida, foi exatamente mostrar que a adoção é muito mais simples e muito nobre e muito benéfica. Aquele negócio da caridade não é uma caridade. Adoção não é caridade, adoção é amor. Você não faz caridade com amor, você faz caridade de outra forma. Amor é amor. E foi o que eu tive na vida. Então, é exatamente para passar isso para os que são adotados e para os que adotam. Porque, às vezes, os que adotam têm muito medo de perder o seu filho adotivo para outra família biológica. E quando isso é bem colocado, como foi meu caso, nunca aconteceu. Então, é um exemplo que eu queria dar. Nós somos 4 irmãs adotadas, uma que eu não convivo com ela porque mora longe, mas que eu sei que é linda, maravilhosa, e as outras que eu convivo, sendo que uma delas, por um lado, é minha irmã, e por outro lado, é minha prima, porque foi adotada pela neta da irmã da minha mãe, Sara, quer dizer... Isso é maravilhoso. É uma mistura maravilhosa. Confusão, meu Deus. Maria Estela, eu quero fazer algumas perguntas agora, que não são perguntas de Estado, mas que são perguntas deliciosas e curiosidade de muita gente, logicamente, que vai escutar também. Eu queria saber, você já morou no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte? Lógico. Quando papai como foi? Conte um pouquinho, como foi isso? Como era? Conta assim, como menina, né? Do seu lado de menina. Quantos anos você tinha naquela época? Papai foi desde 50, né? Como governador, né? É governador. Então, eu tinha 8 anos. E como era a vida no Palácio? Eu já morava com ele. Como era a vida no Palácio da Liberdade? Como era a vida no Palácio da Liberdade? O que você fazia? Era muito grande? Quais eram as... Olha, a dimensão para mim das coisas já eram dimensões que eu já estava me acostumando com as dimensões, porque eu, por exemplo, já tinha vindo ao Rio de Janeiro, então o meu fascínio com o mar foi o papai que me levou, JK, porque foi o mesmo fascínio que ele teve também. Então, ele queria ver a minha expressão de ver o mar. Entendeu? Então, eu já estava assim, vivendo. O Palácio da Liberdade é um palácio grande, não é extraordinariamente grande, mas, para mim, era um palácio. Só que tem que a nossa vida lá era como exatamente uma vida de uma família normal. Nós tínhamos aula, nós tínhamos nossos horários, nós tínhamos que cumprir nossas obrigações, nós éramos apresentados às pessoas, nós tínhamos que cumprimentar, alguns eventos a gente participava, papai fazia questão e mamãe também, as obras sociais da mamãe a gente estava sempre presente, as inaugurações de papai, eu fui a várias inaugurações de hidrelétricas, Salto Grande, sabe? Porque eles faziam questão que a gente participasse de todas as coisas que eles estavam fazendo no momento. Tanto ele quanto mamãe. Isso foi um aprendizado a vida inteira. Eu andei em Igarapé, no Rio Amazonas, eu fiz de tudo nesse país com o papai, porque ele achava que era importante, em primeiro lugar, conhecer seu próprio país, para depois conhecer o resto do mundo. Com certeza. Quem não conhece o país não pode querer só conhecer o resto do mundo, porque ainda mais um país, continente feito o nosso, né? E o Palácio da Liberdade era um palácio, uma delícia, porque tinha jardim, tinha uma horta com árvore, com mangueira. Bom, mamãe contratou lá um professor para a gente aprender a montar cavalo, e eu era muito levada, num certo sentido, entre aspas, então eu não queria ficar aquele negócio andando de jeitinho, eu queria galopar. Um dia eu fui galopar lá, fiquei pendurada na mangueira. Então, era uma vida de infância normal, nossas primas conviviam com a gente. O encanto do palácio
era o encanto de ver o que o Brasil, o que Minas estava sendo feito, o que acontecia em Minas, o que a mamãe fazia com a obra social, mas era o encanto da família também. Claro, lógico. E a mudança para o Palácio do Catete, como foi? O Catete, eu nunca morei no Catete. Não moraram? Onde vocês moravam? Porque quando papai foi eleito, o Catete, o Palácio Laranjeira já era do governo federal. Entendi. E aí o Catete ia ficar muito pequeno para papai, que ia fazer esse plano de metas todos e todo o trabalho, para ser o gabinete de trabalho dele. Como acabou em Minas, acabaram fazendo aquele anexo lá também para o Palácio da Liberdade. Exatamente, era uma Mangabeira. Mas, então, tinha o Palácio da Liberdade, das Laranjeiras, e a mamãe sempre quis nos preservar de uma coisa que pudesse parecer artificial. Então ela dizia, vocês não são mais bonitas do que ninguém, nem mais inteligentes, vocês não são nada, vocês são filhas do presidente da República, por acaso que foi eleito, graças a Deus, mas que vai sair, então, é pé no chão, nível do mar. Nunca esqueçam disso. Porque tem sempre a turma dos bajuladores, né? Muito inteligente, muito não sei o quê. A mamãe fazia questão de pôr a gente bem pé no chão. Papai também. E tinha convivência com eles, que era maravilhosa, porque embora ele estava construindo um Brasil e mamãe construindo uma obra social fantástica, até hoje tem o Hospital Sara feito por ela, que só me dá orgulho, eles faziam questão de participar da nossa vida. A gente saía com governanta à noite, quando eu comecei a namorar. Você pensa que não tinha controle? Tinha. Papai ficava sentado na cama quando ele estava no Rio, a gente estava aqui, ficava sentado nos esperando. A gente chegava, tinha horário para voltar para casa. Não podíamos sair sozinhas, entendeu? Ele era todo... E ele tinha razão numa época, porque a gente era muito visto, nós éramos garotas e filha de presidente. Mas, então, tinha toda aquela estrutura familiar de educação que é importante, chamada berço, né? E isso, com certeza, você era muito assediada. E berço independe da situação social que você tem. Com certeza, o meu berço, ele é tão nobre, por isso que meu livro chama Simples e Princesa, porque eu sou simples pelo lado da família Kubitschek, foi como eu fui educada. Exatamente, E sou princesa pelo lado como eu fui tratada pela minha família biológica. O respeito que existia entre as duas famílias. Verdade. E você, na época que seu pai era presidente, você era muito assediada pelos garotos, né, como mulher, pelas meninas como amigas? Você tinha muito assédio? Você sentia um pouco de incomodidade em saber até que ponto você era... Nada. Nós tínhamos as amigas nossas da vida inteira, colegas que vieram, cujos pais vieram de Belo Horizonte também. Nós éramos muito alegres, a gente dava muita festinha no palácio, tínhamos amigos nossos. Assediada para namoro, não, porque eu comecei a namorar o Rodrigo muito cedo, então ninguém chegava muito tempo. Já estava definido isso, já ficou claro, né? Maristela, já ficou claro desde o começo, né? Já estava definido. Mas você viveu... Pelo menos da minha parte estava, viu? Olha só. Mas olha só, você viveu momentos muito, muito glamurosos também. Por exemplo, gostaria que você contasse como foi o seu encontro com a Rainha Elizabeth II da Inglaterra. Se isso é verdade, porque eu fiquei sabendo, verdade? É verdade. Conta como foi. Papai não viajou muito para o estrangeiro enquanto presidente da República, né? Mas aí uma viagem nós fizemos com a mamãe, nós fomos aos Estados Unidos, lá fomos para a Europa, e acabou que nós fomos sendo convidados pelas pessoas, pelos chefes de Estado, que sabiam que nós estávamos lá, então nós fomos convidados a tomar chá no Palácio de Buckingham com a rainha. E foi uma emoção enorme, porque era a rainha, Márcia, mamãe e eu só. Como foi? Conta pra gente em detalhes. Como foi esse momento? Esse momento foi muito emocionante. Chegamos, entramos, nos levaram lá, um salão imenso. E a rainha veio andando nos cumprimentar. E a gente não sabia se fazia reverência, que fazia, não sei o quê, mas sentamos lá. E ela mesma serviu o chá para nós. E ficamos conversando. Não muito tempo, porque você tem sempre um limite de tempo, né? Para não também tomar o tempo todo da rainha. Mas, enfim, eu estava vidrada em conhecer a rainha da Inglaterra, porque eu sempre fui fã da família real. Acho que essa rainha é uma rainha muito forte. Mas quando nós fomos embora, nos levou até a porta do elevador.
Uhum. Quer dizer, de uma delicadeza enorme. Uhum. E a mamãe, foi engraçado o comentário da mamãe, que a mamãe sempre foi uma pessoa muito vaidosa. E a rainha estava muito arrumada. Mas aí a mamãe disse, vocês repararam nas mãos da rainha? Eu falei, o que foi, mamãe? É que ela tem as mãos tão vermelhas, tão secas, dá vontade de oferecer um creme para ela passar nas mãos. Coisas de mulher, né, tia? Que comentário. Porque aqui no Brasil o nosso clima é mais úmido, então a pele das mulheres fica menos seca, né? Na Inglaterra, na Europa. É verdade. E depois nós tivemos a oportunidade, nós almoçamos com De Gaulle. Como foi com De Gaulle? Como foi o almoço com De Gaulle? O que você lembra De Gaulle foi no Élysée, do Charles de Gaulle? O que você lembra do Charles de Gaulle? Eu lembro dele, que eu conhecia o Charles de Gaulle como um grande general que tinha salvado a França e que era a grande figura, né? E muito bem respeitado. E aí fomos almoçar lá no Palácio do Élysée com ele, e tinha outras pessoas também. Fiquei muito impressionada com a figura dele, que era uma figura, ele tinha muita presença. Imponente. Muito imponente. Nos tratou muito bem e tudo. Nós éramos tratados bem com todos os lugares onde nós íamos. E no final, também a mesma coisa, nos acompanhou. Eu só fui ter decepção, 2 decepções com De Gaulle. Uma foi quando ele chamou do Brasil aquele pays là-bas. O là-bas, no sentido pejorativo, eu não gostei. O là-bas, situação geográfica, tudo bem. Mas là-bas não necessariamente é pejorativo. Mas no caso que ele falou foi. Là-bas significa lá. Não, eu sei, mas ele, quando citou... Do jeito que ele falou... citou de uma forma pejorativa. Entendi. Se você for... Eu não me lembro mais de que circunstância que ele falou isso. Eu só sei que aqui a gente ficou meio... Te incomodou, claro. E depois... Quer dizer, eu sei que, por exemplo, pai quis ir para Paris, no exílio, exatamente pelo que a França sempre representou de liberdade, igualdade, fraternidade. Por isso que ele escolheu o exílio, além da cidade que ele gostava, que era Paris, o espírito da democracia e da liberdade na França. E aí, quando ele descobriu, e eu só descobri agora, o ano passado, 2 anos atrás, que ele era vigiado pelo governo francês, não era mais o De Gaulle. Eu acho que não, o De Gaulle acho que já tinha morrido. Mas, enfim, talvez fosse, você tem que olhar. Que ano que foi isso? Foi em 64, né? Porque, claro, foi antes do maio de 69 francês, né? Uma espécie de revolução civil na França que foi realmente muito marcante. 68. Maio de 68 é que foi. É porque na época na França, em 68, você sabe que também teve uma convulsão muito grande, né? Foi o famoso... É o famoso ano de 68. Morreu Luther King. Exatamente. AI-5 no Brasil. O movimento de Maio de Paris foi um movimento muito forte. Mas nessa viagem, então, nós conhecemos vários chefes de Estado, foi ótimo. Depois, quando o papai saiu do governo, aí sim, nós conhecemos outros chefes de Estado aí com ele, né? E nessa viagem vocês chegaram a conhecer o Papa também? Na primeira, sim. Eu tenho, inclusive, uma fotografia com o Papa João XXIII. Como foi a experiência? Você é católica, é uma católica devota, como foi a experiência? Foi da maior emoção. Ele me deu um texto que eu tenho até hoje, não sai da minha bolsa. Outro dia, quando o Papa Francisco, aliás, é outro Papa que realmente tem um carisma extraordinário, veio aqui, eu fui assistir na praia a apresentação dele, levei meu texto para ele de longe, beijei para mim, e foi muito emocionante. E conheci o Paulo VI, enquanto era cardeal Montini, que veio ao Brasil, foi a Brasília. Então, quer dizer, mas a ida também ao Vaticano foi muito emocionante. Visitar o Papa foi uma coisa assim, muito, sabe? E você chegou a conhecer Kennedy também, né? Nos Estados Unidos. Aí já foi depois, quando o papai foi senador. Quando o papai até dizia que o desencontro foi muito grande, que foi uma pena que o Kennedy não foi presidente na mesma hora em que ele foi, e que foi uma pena depois, porque quando o Kennedy foi assassinado em 63 e depois em 64. Então não aconteceria o segundo turno que ele imaginava que pudesse acontecer, né? Dos dois à frente do país. Eles teriam feito uma boa dupla, né? O Kennedy convidou o papai, com aquela visão que o Kennedy tinha exatamente de América, ele convidou o papai e o ex-presidente da Colômbia, Lieras Camargo, para fazer Aliança para o Progresso. Então,
papai e o Leandro Camargo fizeram estudo e tudo. E quando eles foram apresentar em Washington ao Kennedy, eu morava nos Estados Unidos, estava casada, Rodrigo estava trabalhando no Tennessee. Aí papai ligou, olha, você recebeu pelo Kennedy, gostaria se vocês pudessem vir. E eu falei, Rodrigo, vamos de qualquer jeito, né? E fomos, chegando lá de manhã, só para cumprimentar o Kennedy, né? Porque eles iam trabalhar e era só aquele negócio. Entrava na filha só para conhecer, né? Qual foi a imagem? Mas aí ele gentilmente pediu para chamar a Jaqueline, que foi acordada, porque o horário acho que era muito cedo, mas que veio muito simpática e fez tudo a Casa Branca conosco. Márcia, eu, Rodrigo, porque a mamãe não foi nessa viagem. Então foi assim uma coisa muito... Quantas coisas lindas você viveu, que impressionante, né? Quantas experiências assim únicas você viveu, né? Muitas. E também teve a festa de debutante no Palácio de Versailles, pode ser? A festa de debutante de Versailles foi exatamente nessa viagem quando eu conheci o De Gaulle. Porque quando nós fomos à França, foi na época que existia esse baile que era no Palácio de Versailles, que tinha poucos anos que acontecia esse baile. Hoje em dia ele é um baile que já acontece, desde aquela época, acho que ele acontece todos os anos. E, sabedores que nós estávamos lá, nós somos convidados, que inclusive quem escreve no livro que eu tenho, no convite, falando sobre as debutantes, é o André Malraux, que faz a abertura do livro. E eles convidavam as moças da sociedade francesa e de outras estrangeiras também. E sabendo que nós estávamos lá, nos convidaram, a mim e a Márcia. E foi uma maravilha. Só que depois é que eles descobriram que nem Márcia, nem eu tínhamos 18 anos, né? Mas assim mesmo nós fomos. Porque o baile lá, o baile de debutante não é aos 15, nem aos 16, nem aos 17, é aos 18. Mas enfim, eu fui debutante em Versailles com muita emoção também. Revivendo aquelas coisas, imaginando como é que devia ser aquela vida na corte ali. Maristela, eu quero fazer uma última pergunta, que é uma pergunta agora muito, 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 muito pessoal mesmo. Queremos saber, uma curiosidade minha e creio que de muita gente também. Você foi candidata a vice-governadora pelo estado do Rio de Janeiro, né, alguns anos atrás. Então, você é uma pessoa altamente politizada, embora não política diretamente com cargos, mas uma pessoa que mamou política a vida inteira, respirou política, transpira política. Então eu gostaria de saber quais são as suas aspirações políticas, se você gostaria de concorrer a algum cargo, se você gosta de fazer política no backstage. Qual é o seu pensamento hoje em dia ao respeito? Você gostaria de dar continuidade à obra do seu pai algum dia? Tem ambições? Olha, ou não se fala ainda no assunto? Porque política é sempre muito quieto, muito come quieto também, né? Conte-nos um pouco. Não, mas eu não tenho... Eu sou a pessoa que mais fala sobre política, para te dizer a verdade. Atualmente, eu não sou candidata, eu sou... Você está articulada para participar ou não? Hein? Você está articulada para poder participar proximamente em alguma eleição ou não passa pela sua cabeça? Não, eu não tenho nenhuma pretensão, como eu não tinha quando eu fui candidata, quando eu fui convidada. Mas eu sou atuante no sentido que eu sou vice-presidente do Diretório Municipal do meu partido no Rio de Janeiro, que é o PSDB. Sou participante ativa de campanhas e de projetos do meu partido, apoio as boas ideias e acho que a gente temos feito um movimento no nosso partido para resgatar os jovens, exatamente para os jovens voltarem a se interessar, porque o que é importante? O jovem tem que voltar a respeitar político. E os políticos têm que voltar a se fazerem respeitados, em primeiro lugar. Se você não se faz respeitado, você não pode exigir respeito. Mas a juventude de hoje tem menos ideologia que a juventude dos anos 60, dos anos 70, não é verdade? A juventude tem as coisas muito mais facilitadas hoje. A democracia é muito evoluída. O que você acha? O mundo mudou também. A juventude não quer as coisas mais facilitadas, não. A juventude quer as mesmas coisas que a gente ansiava antes, só que de uma forma diferente. Só que elas querem o mesmo estudo de qualidade, elas querem as oportunidades de trabalho, elas querem ter... Você está entendendo?
elas veem a dificuldade dos pais que se aposentam, que não conseguem sobreviver com a aposentadoria, as dificuldades com o problema de saúde. A juventude almeja. Hoje em dia, os movimentos que estão acontecendo no Brasil são movimentos que têm vamos dizer, um ideal que é certo, que é de exigir daqueles que são os responsáveis a seriedade e o respeito com o dinheiro público e com o dever de cumprir as suas missões, mas só que tem que estar acontecendo que houve uma mistura com os baderneiros. Eu sou absolutamente contra a baderna. Não, mas isso eu não acho que é quebrando... Isso está provado e está claro que houve... que se consegue nada. Eu acho que é marchando... Sim, está provado que houve infiltração de baderneiros, de pessoas completamente desqualificadas e que, por outro lado, houve um movimento muito sério que tem muito a ver também com o Maio de 68 francês, tem muito a ver, porque isso é muito autêntico, é apartidário e é nascido espontaneamente do povo, né? É apartidário. Por que ele é apartidário? É porque está acontecendo uma decepção das pessoas com os políticos, independente de qual partido. Nem todos, tem uns, é lógico que eu não posso generalizar, porque tem muitos políticos que são valorizados, que são respeitados. Agora, a maioria, quer dizer, então, é o movimento do Congresso, que nem estão votando, se estão votando, estão usando avião para levar a família para não sei aonde. Você está entendendo? É o respeito com a coisa pública que o jovem quer também, para poder ter um retorno para ele. Quer dizer, o que adianta você dar um ensino de graça se a sua professora não ganha bem e não vai poder te passar um conhecimento que você merece ter de boa qualidade? Com certeza. O que adianta você ter médicos que não vão te atender porque tem que sair correndo para atender milhões de pessoas? Né? Ou que tem pouco. Não tem pouco médico no Brasil. Tem que investir nos médicos que a gente tem, eu acho. Muito bem. Mas eu acho que a participação política do jovem, então nós estamos fazendo lá no PSDB, tem o PSDB jovem que está fazendo muita coisa boa. Eles têm feito reuniões, palestras. Isso eu não acredito que seja só no PSDB que está acontecendo, não. Eu estou te falando do meu partido. Claro, tá? claro, o seu partido. E que não está fazendo nenhuma baderna. Está fazendo movimentos políticos de desejo da coisa pública, da dignidade do voto que eles vão ter que dar. Perfeito, está claríssimo. E de conhecimento também, quer dizer, não pode votar mais. Hoje em dia, tem partido demais e ideologia de menos. Concorda? Concordo, plenamente. Como dizia a música, né, do Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver. É o que eu falava há uns minutos atrás, como que... Hoje, né? Mas também um pouco com a caída do comunismo, o capitalismo perdeu aquele contraponto. Então é como que o mundo de hoje está muito estranho, né, do século XXI. Não temos aquelas ideologias fortes de pós-Segunda Guerra Mundial. Maria Estela Kubitschek, minha querida Maria Estela, como eu te agradeço por essa entrevista tão rica, tão gostosa. Eu poderia ficar ainda 4 ou 5 horas, mas eu sei que você tem muitas coisas, eu também tenho. Que delícia. Obrigada, querido. Olha, estou sempre às ordens para qualquer momento que você quiser. E receba meu beijo saudoso, carinhoso da sua entrevistada para o entrevistador, mas da sua tia querida. Oh, minha tia querida, je t'embrasse très forte. Um beijo bem grande para você. Foi um prazer incomensurável te entrevistar, né? Eu já entrevistei muitas personalidades pelo mundo e faltava essa entrevista mesmo para eu estar completo. Muito obrigado mesmo. E foi muito rica, muito engrandecedor e muito esclarecedor também tudo que você falou. E espero que poder te entrevistar em outras oportunidades para ampliar muitos assuntos também, tá bom?